Fala, meu povo da opinião esportiva. Estamos aqui para mais um resumo semanal, que agora vai ficar mais curto por um período, porque acabou os campeonatos europeus e vai acabar a NBA e tudo mais, NBB. Já acabou a Superliga de Vôlei, mas a gente ainda vai falar essa semana de NBA, reta final, NBB. Tivemos a Indy 500, a gente não fala muito de Fórmula Indy aqui no canal, mas vamos falar da Indy 500 aqui hoje. Fórmula 1, tivemos 3 finais continentais essa semana de Champions, torneio principal, mais de torneio secundário Liga Europa. Tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. Como sempre, aqui na descrição do vídeo tá a minutagem com todos os torneios que a gente vai falar, porque eu sei que nem todo mundo acompanha ou quer saber de todos os esportes que a gente fala aqui. A gente fala de Fórmula 1, basquete, futebol americano, vôlei, automobilismo, né? Fórmula Indy a gente vai falar hoje. E futebol. E futebol a gente trata de muitas ligas diferentes. A gente fala de, acho que 7 ligas nacionais, ou mais até. Então, aqui na minutagem, tudo que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, para você ver só aquilo que realmente lhe interessa. E a gente começa com basquete, NBB e NBA. Sempre começando pelo Brasil e depois a gente vai para o basquete americano. Essa semana, né, tivemos a semifinal. A gente já falou no vídeo da semana passada que Franca e Flamengo saíram na frente, mas vamos ver o que aconteceu ao longo da semana. Porque na segunda-feira, eu vou ampliar aqui, na segunda-feira, o Minas empatou a série em 1-1 com o Franca. Na terça-feira, o Flamengo abriu 2-0 no Bauru. Na quarta, o Franca abre 2-1 contra o Minas. E na quinta, o Flamengo varreu o Bauru 3-0. Lembrando que aqui no Brasil é melhor de 5 e lá nos Estados Unidos da América é melhor de 4. Certo? Então, são 7 jogos. Melhor de 7 jogos, quer dizer. E tudo mais. Quem fizer 4 primeiro ganha. Aqui no Brasil, quem fizer 3 primeiro ganha. E no domingo, o Minas venceu. No domingo ou no sábado, eu acho que esse jogo, porque ontem. Esse jogo tá indo ao ar, esse vídeo tá indo ao ar na segunda. Eu estou gravando na madrugada de domingo para segunda. Porém, os slides, alguns eu peguei ainda no domingo. Mas, final de semana, o Minas empatou a série com o Franca em 2-2. E segunda-feira, com a série de segunda-feira, Franca e Minas vão se enfrentar para decidir quem enfrenta o Flamengo na final. Lembrando que o Franca é o atual bicampeão da competição. Já nos Estados Unidos, semana passada, ainda pela semifinal de conferência, o Timberwolves eliminou os favoritos Denver Nuggets, vencendo por 98-90. Nas finais de conferência, terça-feira, o Boston Celtics abriu 1-0 no Indiana Pacers. O Dallas Mavericks, na quarta, abriu 1-0 no Minnesota Timberwolves. O Boston Celtics abriu 2-0 nos Pacers. Os Mavericks também abriram 2-0 nos Timberwolves. E os Celtics e o Mavericks abriram 3-0 nas suas séries. É muito difícil um time vencer 4 jogos seguidos após 3 derrotas, ou seja, virar um 3-0. Não é impossível, já aconteceu nas ligas americanas. Não tem aqui o número, o dado de quantas vezes aconteceu na NBA. Só vou ver aqui com a produção. Na NBA nunca aconteceu, mas 4 times conseguiram empatar a série. Estavam perdendo de 3-0, foi para 3-3, mas acabaram perdendo o último jogo. Então, Celtics e Mavericks estão com um pé na final e a estatística joga a favor das duas equipes. Celtics campeão 17 vezes da NBA, Dallas foi campeão em 2011 com o Dirk Nowitzki sendo o MVP daquela final. Fórmula 1, tivemos o Grande Prêmio de Mônaco e tem vídeo, vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, sobre a minha opinião sobre esse Grande Prêmio de Mônaco. Mas vamos pelos resultados, assim eu consigo não tapar nada. Charles Leclerc venceu a prova, seguido de Oscar Piastri, Carlos Sainz, completou o pódio. Pontuou também Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alex Albon e Pierre Gasly. Completaram a prova 100 pontos Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Logan Sargent e Guan Yu Zhou.
E abandonaram ainda na primeira volta Esteban Ocon, Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Campeonato de pilotos segue da seguinte forma: Max Verstappen ainda é líder do campeonato, ainda com 31 pontos de vantagem. Cada corrida vale 25, então ele tem uma corrida, 25 mais volta rápida, 26. Então ele tem uma corrida de vantagem. Sprint vale 8, então ele não é um final de semana completo. Se eu não me engano, no Canadá não tem sprint, que é a próxima etapa. Então ele tem uma etapa, ele sai do Canadá líder independente do que acontecer. O campeonato segue com Lando Norris, Carlos Sainz, Sérgio Pérez. Lembrando que o Sainz tem uma corrida a menos, porque teve um problema de saúde no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Aí depois de Sérgio Pérez temos Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Oliver Burman, que substituiu o Sainz na Arábia Saudita. Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly. E ainda não pontuaram Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas e Logan Sargent. Campeonato de construtores, a Red Bull ainda é líder, mas a vantagem diminuiu para a Ferrari. Ou seja, a Ferrari pode sair líder do Canadá. O campeonato segue com McLaren, Mercedes, Aston Martin, AlphaTauri, na verdade, Visa, Cash App, Racing Bulls, né? Mas a posição está certa ali. Haas, Williams, Alpine e a Sauber ainda não pontuou nesta temporada. Tivemos também esse final de semana Fórmula Indy. E o Joseph Newgarden se tornou, pela sexta vez na história, um piloto conseguiu vencer 2 vezes seguidas a Indy 500. O Newgarden tinha sido o campeão do ano passado e ganhou novamente esse ano, passando o Pat Award na última volta. Então, Joseph Newgarden é o vencedor da Indy 500 de 2024. Voltando agora para falar de futebol, tivemos 3 decisões de Champions League essa semana. Note que temos um novo continente aí para falar, Champions League da Oceania. Para quem não sabe, a Oceania, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. A Oceania é um torneio mais curto dos continentes, ele dura 1 mês, jogo único, 2 grupos de 4 times cada, ou seja, são apenas 8 equipes, uma por país, se eu não me engano, da Oceania, e eles jogam no sistema de grupo, igual a Copa do Mundo, sabe a antiga Copa das Confederações? É o mesmo regulamento. 3 jogos na fase de grupos, semifinal e final em campo neutro. Auckland City 4-0 no Pirae do Tahiti, se tornando pela 12ª vez campeão da Oceania. O time de Auckland, da Nova Zelândia, foi fundado em 2004. E olha só como isso é impressionante para um clube. Se a gente ignorar o fato que a Oceania, teoricamente, tem um futebol mais fácil, mas vamos lá, o Auckland está nesse continente, então ele tem o nível deste continente que a gente está falando. O time é fundado em 2004 e ele ganha logo de cara um título em 2006. Se você é bom de matemática, estamos em 2024, são 20 anos, ou seja, 21 temporadas. E em 21 temporadas de existência, ignorando que não tinha como ele jogar a Champions logo em 2004, a gente vai para 20 temporadas possíveis dele ser campeão. Ele ganhou 12. Ou seja, em toda a sua história, ele terminou mais temporadas como campeão continental do que não campeão. Porque ele ganhou em 2006, 2009, 11, 12, 13, 14, e 15, inventando um pentacampeonato continental. Ganha em 2016, 17. Ele não ganha um hepta, eu acho que só um minuto. Não, isso está correto. Eu me assustei aqui. Ele foi heptacampeão continental consecutivo. Então, é algo muito impressionante o que o Auckland fez. Ganha, ele fica um tempo sem ganhar, ganha em 2022. Vale em 2018, ele bate na semifinal. Em 19, ele bate na semifinal. 20 e 21 não há o torneio. E ele ganha em 2024 contra o Pirae do Tahiti. O Auckland City, ele ganhou todas as finais que disputou. Quando ele não foi campeão é porque ele não chegou. Vale lembrar também que desde 2006 não temos times australianos.
na competição. Então a Nova Zelândia virou a principal força deste campeonato. Né? Como a gente nunca tratou de Champions da Oceania, eu decidi falar um pouco mais hoje, porque o Auckland foi campeão, e ele vai jogar o Mundial de Clubes. Será realizado um sorteio entre o campeão da África e da Ásia para saber quem enfrentará o campeão da Oceania nesta temporada. E a partir do ano que vem eles vão se alternando. Ou seja, se for sorteado o campeão africano, ano que vem será o campeão asiático e por aí vai. Lembrando que agora esse será o único ano que sorteio e não terá mais sorteios. O Mundial será da seguinte forma: o campeão da Oceania enfrenta um africano ou um asiático, depois vence o outro que está faltando e aí chega na semifinal. Do outro lado, o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Conca Champions também para se classificar para a semifinal. Esses times se enfrentam, quem vencer vai para a final, onde estará o campeão da Champions League, automaticamente direto na final do Mundial. É assim que é o regulamento atual da competição. Tivemos final na África e o Al Ahly foi campeão novamente em cima do Esperance da Tunísia. O gol saiu logo no início da partida e foi um gol contra dos tunisianos. O Al Ahly também, assim como o Auckland City, foi 12 vezes campeão. O time ganhou os campeonatos em 82, 87, 2001, emendou um bicampeonato em 2005, 2006, ganhou em 2008, fez novamente um bicampeonato 2012, 2013, novamente um bicampeonato 2021 e agora novamente o quarto bicampeonato da sua história, 23 e 24. Vale lembrar que o Al Ahly chegou nas 4 das últimas 5 finais de Champions da África, e ele, ou seja, ele vai jogar o Mundial de Clube e ganhou 4 dessas 5. Na verdade, ele chegou nas últimas 5 finais, ganhou 4 delas e jogou todos os Mundiais de Clubes nos últimos 5 anos, porque o que ele perdeu, o campeão, foi o Wydad Casablanca. À época tinha a vaga do país 7, que não tem mais. Esse é o primeiro ano sem essa vaga. E o Mundial foi no Marrocos. Então o Wydad era marroquino. Com isso, o Al Ahly foi como o representante do país sede, teoricamente. Mas coisa da FIFA, né? Porque não podia ter 2 times marroquinos. O Wydad foi campeão da Champions da África, então é um torneio mais importante. O campeão nacional do Marrocos não foi. E o Egito foi como esta vaga extra. Né? Ou seja, só no chaveamento, né? Ele teve que jogar como se fosse no Egito. Final da Conca Champions é esta semana, ainda não aconteceu. Será entre Pachuca e Columbus Crew. Pachuca, que é pentacampeão da Champions Cup, e o Columbus Crew nunca foi campeão. Esse jogo será no estádio de Hidalgo, o estádio do Pachuca. O jogo será transmitido aqui no Brasil pela ESPN e Star Plus. Detalhe, só o torneio da Oceania que não foi transmitido aqui no Brasil, todos os outros foram, tá? Ou pelo ESPN Star Plus, ou pelo Band Sports, ou no caso da Libertadores, que é pela Globo, né? E a Champions League pela HBO e pelo SBT. Champions da Ásia. O Al-Ain ganhou de 5-1 do Yokohama Marinos. O jogo foi bem equilibrado até a expulsão do goleiro japonês. E aí, no segundo tempo, o Al-Ain achou 3 gols. O jogo estava 2-1, estava indo para a prorrogação. E aí acharam 3 gols e foram campeões. O Al-Ain foi bicampeão da competição, ele já havia ganhado em 2003 e agora ganha novamente em 2024. Lembrando que o Al-Ain já disputou o Mundial de Clubes como representante dos Emirados Árabes. Inclusive chegou na final eliminando o River Plate e perdeu de 4-1 para o Real Madrid na final. Champions League, falando nele, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam no sábado agora. O jogo vai ser transmitido aqui no Brasil pela HBO Max e pelo SBT. Então você tem essas duas opções para assistir. Eu não sei se provavelmente vai ser na TNT, que esse jogo vai passar na TV fechada, porque eles ficam se alternando entre TNT e Space. Né? Não tem, mas, se eu não me engano, a final mesmo é na TNT. Então, e o outro jogo, ESPN e Star Plus, vai passar o da Champions da CONCACAF. A Atalanta foi campeã da Liga Europa, venceu por 3-0 o Bayer Leverkusen. A gente aqui não fala desses torneios
de segundo escalão, então Liga Europa, Conference Sul-Americana, mas a gente noticia o campeão destas competições, assim como foi a Oceania, né, que a gente também não cobriu ao longo do campeonato, mas falamos aqui a final. Campeonatos nacionais, lembrando que Premier League, Liga Portuguesa, Ligue 1, Bundesliga, Série A e Eredivisie já encerraram semana passada. Então, essa semana a gente teve La Liga, Liga Saudita e MLS. Última rodada da La Liga. Girona 7-0 no Granada, Villarreal 1-1 no Osasuna, Atlético de Madrid 2-0 na Sociedad, Almeria 6-1 no Cádiz, Bilbao 1-0 no Rayo Vallecano, Real Madrid e Betis 0-0, Mallorca 2-1 no Getafe, Celta de Vigo 2-2 no Valência, Las Palmas 1-1 no Alavés e o Barcelona 2-1 no Sevilla. Barcelona que teve o técnico Xavi demitido. Classificação final. Estão classificados para a Champions Real Madrid, Barcelona, Girona e Atlético de Madrid. A UEFA determinou que o Girona, se o Manchester City vender ações suficientes até ficar com 30% apenas, o Girona poderá disputar a Champions. Foi para a Liga Europa, Bilbao e Sociedad, e o Betis foi para a Conference. Ficaram sem temporada europeia no ano que vem, mas se mantiveram na Liga os seguintes times: Villarreal, Valência, Alavés, Osasuna, Getafe, Celta de Vigo, Sevilla, Mallorca, Las Palmas e Rayo Vallecano. Foram rebaixados para a segunda divisão o Cádiz, o Almeria e o Granada. Real Madrid foi pela 36ª vez campeão espanhol. Ganhou os títulos em o bicampeonato 32-33, depois ganhou mais um bicampeonato 54-55, outro bicampeonato 57-58, ganhou um pentacampeonato 61, 62, 63, 64, 65, tricampeão 67, 68, 69, 72, 75, 76, 78, ganhou também, ficou ruim de enxergar aqui, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 17, 20, 22 e 2024. MLS, Columbus Crew, que vai jogar a final agora sábado da Champions Cup, venceu o Orlando City. O Los Angeles FC venceu o Atlanta United. Montreal empatou com o Nashville. O New York City venceu o New England Revolution. O Charlotte empatou com o Philadelphia Union. Cincinnati venceu o Toronto. Chicago Fire empatou com o DC United. Seattle Sounders venceu o St. Louis. Dallas e Salt Lake empataram. Colorado e Minnesota também empataram. Portland venceu o Sporting Kansas. San Jose empatou com Austin. O Inter Miami venceu o Vancouver. E os Galaxy venceram o Houston Dynamo. Classificação. Estão indo para os playoffs. Inter Miami, Cincinnati, New York City, Columbus Crew, New York Red Bulls e o Toronto FC. E o Charlotte FC também. Estão indo para o play-in. Philadelphia Union e DC United. Estão sendo eliminados Orlando City, Nashville, Atlanta, Montreal, Chicago Fire e New England Revolution pelo leste. Pelo oeste estão indo para os playoffs. O Salt Lake, Minnesota, Galaxy, o Los Angeles FC, Austin, Colorado e Vancouver. Houston e Seattle estão indo para o play-in. Portland, St. Louis, Dallas, San Jose e Kansas estão sendo eliminados. Liga Saudita, a penúltima rodada, Al Ittihad venceu o Dunk. Al Hayat empatou com o Al Ahly. Al Nassr empatou com o Al Riyadh. Al Fateh venceu o Al Hazam. Abha venceu o Al Kalehi. Al Hilal venceu o Al Ta'e. Al Ittifaq venceu o Al Shabab. Al Feiha empatou com o Al Ta'on. Al Aktut empatou com o Al Weda. Classificação: Al Hilal campeão, podendo ser campeão invicto. O jogo é na segunda-feira, para quem tiver interesse. Se o Al Hilal empatar ou ganhar, ele será campeão árabe invicto. E o Al Nassr também está classificado para a Champions League da Ásia. Ficaram sem temporada asiática, mas ainda na primeira divisão, o Al Ahly, Al Ta'on, Al Ittihad, Al Ittifaq, Al Fateh, Al Feiha, Al Shabab, Dunk, Al Hayat e Al Weda estão lutando contra o rebaixamento.
Al-Riyad, Abha, Al-Tae e Al-Aktub. O Al-Hazan já está rebaixado. Copa do Brasil. Tivemos os seguintes jogos. O Bragantino eliminou o Souza, o Vasco eliminou o Fortaleza nos pênaltis, o Atlético Goianiense eliminou o Brusque, o Fluminense eliminou o Sampaio Correia do Maranhão, né? Para quem acompanhou o Campeonato Carioca sabe que tem o Sampaio Correia no Rio. Botafogo eliminou o Vitória, Grêmio e Operário, esse jogo não aconteceu por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Corinthians eliminou o América de Natal. Vale lembrar que muita gente está confundindo com o América do Rio, que é o do Romário. Esse não é o clube do Romário. O Atlético Paranaense e Ipiranga foi adiado por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. O Ipiranga é o time gaúcho, para quem não sabe. O Sport venceu, mas foi eliminado pelo Galo. O Flamengo eliminou o Amazonas. Juventude e Inter, esse jogo não aconteceu. Bahia venceu o Criciúma e eliminou o clube. Palmeiras eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. Goiás eliminou o Cuiabá nos pênaltis. São Paulo eliminou o Águia de Marabá. E o CRB eliminou o Ceará. E é isso que a gente teve por essa semana. Vai ficar aqui uma playlist para você dos vídeos mais acessados aqui do canal. E aqui um vídeo que o YouTube vai lhe recomendar. Você fica agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever aqui no canal. Estamos rumo aos 300 inscritos. Estamos com 250. Então eu conto com você para ajudar. Caso você não seja inscrito, se inscreva. E caso já seja inscrito, mande para algum amigo que goste de esporte para acompanhar a gente aqui na Opinião Esportiva e siga a gente em todas as redes sociais aqui embaixo. Vejo vocês na próxima e falou!